Vamos ficar por dentro sobre condomínios? Chegou a hora do nosso quadro Condomínio em Foco com a Lília Alves, que vem sempre trazendo um convidado muito especial para brilhantar o quadro dela e, claro, tirar todas as dúvidas. Lília, é com você. Condomínio em Foco. Apoio Cultural. Olá, sejam bem-vindos a mais um Condomínio em Foco. Hoje trataremos novamente de água, da forma que consumimos. E para consumirmos água de qualidade, precisamos ter a limpeza da caixa d'água. Você, síndico ou condômino, já cobrou do seu síndico a limpeza da caixa d'água do seu condomínio? Hoje estamos aqui com o Rafael da Saneartec para tirar todas as dúvidas e mostrar a importância da limpeza da caixa d'água nos nossos condomínios. Isso é tratar de saúde. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Lília. Obrigado a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui, dividir um pouquinho do nosso conhecimento com todos vocês, falar um pouquinho daquele que é o nosso dia a dia e que a gente faz com tanto amor e tanta vontade. Então vamos lá, né, Rafael? Por que nós devemos manter a caixa d'água sempre limpa? Caixa d'água e cisterna, no caso, né? Exatamente. E poço profundo. Isso é muito importante levar em consideração, porque são equipamentos que se complementam, né? Vou logo de início dizer uma coisa, não é simplesmente lavar a caixa d'água. A gente tem essa cultura de lavar a caixa d'água, mas existe muito mais por trás e em conjunto com esse processo. A gente fala higienizar o reservatório de água, né? Nós temos o poço profundo, que necessita de limpezas periódicas, por várias razões, que a gente vai bater um papo aqui e vai explicar. E os reservatórios, que são cisterna e caixa d'água, necessitam da higienização periodicamente, pelo grande volume de água que eles recebem ao longo dos períodos em que as higienizações acontecem, né? Então é muito importante a gente estar bem atento a isso, pois independente do tratamento que você faz, da qualidade da água que você recebe, a higienização ela agrega valor e garante que, assim como um copo, você não bebe água em copo sujo. Rafael, e a gente sabe que alguns condomínios, para tentar baratear o custo, né, das manutenções, acabam pedindo para o zelador ou serviços gerais limparem a caixa d'água, né? Eu entendo que isso não deve ser feito. Então, o que é que você me diz a respeito disso? Lilian, vários fatores incidem sobre o porquê não usar esse profissional, né? Realmente é uma figura que acontecia muito no passado, o uso desse profissional, aqueles serviços gerais, aquele quebra-galho do condomínio para poder resolver esse tipo de problema. A grande questão é que falta, dentre outros fatores, a qualificação profissional para executar a atividade. Seja a própria higienização em si, seja o próprio item de segurança daquele profissional. O que acontece? Ele precisa ser qualificado em normas de segurança, que são do Ministério do Trabalho, exemplo da NR33, NR35, é lei, deve ser seguido, equipamentos devem ser utilizados para garantir a segurança do profissional, né? E muitas vezes esse profissional ele não foi preparado para isso, então ele acaba ficando exposto a situações de risco, que se Deus nos livre vier a causar algum problema, o condomínio e o síndico são corresponsáveis por qualquer situação. Vale lembrar bastante que qualquer acidente, qualquer dano que venha acontecer a esse profissional, o condomínio vai ser responsabilizado. Além disso, você imagina o seguinte, ele foi contratado para realizar várias atividades. Ele não se qualificou, ele não se especializou, que foi essa grande sacada da nossa empresa, em focar exclusivamente isso como uma atuação constante. Então, os profissionais da gente são contratados para fazer isso diariamente. O do condomínio não. Então, muitas vezes ele não tem o material de segurança adequado, ele não tem o material para fazer a higienização de forma adequada, consequentemente, você não tem como dar uma garantia da atividade. Inclusive, um ponto que é muito relevante, porque foi, na época, há 22 anos atrás, a nossa empresa foi a precursora nesse trabalho, nós temos um relatório fotográfico. Muitas vezes, o que eu quero dizer? A gente faz um registro fotográfico da situação e apresenta esse resultado para o síndico, o antes, o durante e o depois da atividade. A grande questão é que esse profissional não vai conseguir dar esse resultado. Então, muitas vezes, ele pode dizer para o síndico que fez o serviço, que ficou tudo direitinho, o síndico já tem várias responsabilidades ao longo do dia, inclusive as próprias, né, as pessoais e profissionais dele, muitas vezes não vai ter como atestar o que ficou feito. Você imagina bem simples, você pega um reservatório de um condomínio, ele é relativamente grande. Sim. O profissional vai usar um escovão. Eu duvido que ele consiga ter uniformidade nessa escovação e a mesma questão da força e a pressão necessária para conseguir fazer a limpeza.
e muitas vezes usando um escovão que já é sujo, está sendo reutilizado, não está higienizado. Então, realmente não deveria fazer. E a questão da caixa d'água não é só a limpeza em si. Tem outras questões que a gente tem que verificar, como a vedação. Quais são os outros cuidados que uma empresa especializada tem, né, na questão do trato com a caixa d'água? Lá na Saneartec, como é que a gente faz? Para todo condomínio, a gente faz uma visita técnica prévia para poder viabilizar o planejamento da execução da atividade. Então, a gente vai verificar ponto de energia, ponto de água, onde pode ser descartada a água, quanto de água aquela estrutura suporta durante o tempo de descarte, se é possível fazer a atividade sem faltar água, que é um ponto extremamente relevante para todo condomínio, né? É algo que infelizmente acontece, não é impossível de ocorrer, mas quando você planeja com cuidado, ela não ocorre, e quando ocorre é por pouco tempo, é algo que você consegue contornar de maneira rápida, ou seja, evita muito transtorno. Né? E aí nessa visita a gente verifica condição de vedação da tampa, a própria situação geral. A gente às vezes dá muito feedback para síndico. Você vê muita tampa em local de garagem, em local de jardim, próximo de caixa de gordura. Então são pontos que precisam ser percebidos, né? Nós como profissionais precisamos enxergar isso e alertar o cliente para que ele faça às vezes alguma manutenção preventiva ou corretiva, para que quando a limpeza ocorrer, ela tenha eficiência. E um ponto muito relevante, a gente sempre pede controle de acesso. Um cadeado é coisa simples, certo? Mas que faz toda a diferença no momento em que o cliente tem segurança do local. Você pega ali um garoto curioso que vai mexer no reservatório, acaba levando um choque, leva uma queda. Sim. Quando você vai fazer uma visita, assim, as pessoas vão pegando cotação, aí vão dizer, no meu condomínio tem tantas caixas d'água. A pessoa vai e diz o valor. Isso acho que não deve ser feito. Tem que ser feito nenhuma. A pessoa indo, mas essa questão de saber se tem alguma rachadura só quando seca a caixa, não é isso? Algumas é bem possível, tem casos e casos. Às vezes você já chega que na visita por fora ela já está com um aspecto totalmente comprometido. E aí a gente faz o registro fotográfico, é um procedimento da nossa empresa. A gente faz na própria visita técnica, o cliente recebe um relatório prévio. Então ele não recebe meramente um orçamento, a gente não está ali para fazer orçamento. Ou a gente chega para agregar valor, né, e mostrar para o cliente o que é que ele tem ou o que é que ele precisa melhorar quando é necessário, mas assim, além de, junto com isso, o orçamento. Então se a gente perceber que a tampa não está bem vedada, se a gente perceber que a impermeabilização não está boa, tudo aquilo que é visível, né, num primeiro momento, a gente já relata, porque se aquilo não tiver em condições adequadas, não adianta de nada a gente fazer a higienização, porque eu não vou entregar qualidade. Claro. Então, o que é a grande ideia? A gente faz o preparo, corrige o que está superficialmente, melhor, que está mais facilmente percebido, a gente propõe essas correções e a gente faz a higienização. Já houveram situações em que o cliente se opôs a fazer, achou que era desnecessário, e a gente disse, olha, então eu não posso te atender porque eu não vou te entregar a qualidade que você espera. Se você corrigir isso, a gente te atende. Se você não corrigir, eu não posso te atender porque, infelizmente, eu não vou te entregar e você vai me cobrar resultado. Então, esse é um dos nossos diferenciais. E de quanto em quanto tempo é o ideal para o condomínio fazer a limpeza de caixa d'água? Por ano, no caso, né? Fala-se muito essa questão anual, né? A gente está fugindo um pouquinho dessa nomenclatura hoje. E a ideia é o quê? Que ela não supere o prazo de 6 meses entre cada uma das limpezas. Raciocínio seguinte... só uma dica para o síndico poder colocar. Faça de conta que você vai ter 1 grama de sujeira, de contaminação, de impureza na tua água. Multiplica isso pela quantidade de litros que você consome por ano, ou melhor, por semestre no teu condomínio. Você vai ficar surpreso com a quantidade de sujeira que pode estar entrando, né, e saindo da tua caixa d'água. Grande parte fica, mas grande parte alcança as torneiras, alcança as tubulações, causando obstrução, contribuindo para a formação de limo. Então tem muitas vezes que a gente faz a limpeza e aí aquela dosagem mais forte do cloro que é feito para fazer essa higienização, ele muitas vezes alcança a tubulação. E aí após a limpeza abre a torneira, a água ainda sai suja. O que é isso? É exatamente aquele excesso de cloro lavando aquela tubulação. É o que tem dentro da caixa d'água alcançando a tubulação de consumo. Então se o síndico puder fazer esse cálculo, ele vai ficar surpreso como acontece. E eu estou colocando aqui 1 grama por litro. É uma suposição, mas apenas para ter uma noção do quanto você realmente está, digamos assim, passando pelo teu reservatório. E quando termina de fazer a limpeza da caixa d'água, aí é obrigatório, é bom que se faça no laboratório o teste da água para saber se ela ficou boa ou não precisa disso?
Seguinte, o ideal é que o síndico faça o acompanhamento periódico da qualidade da água que ele recebe, né? Existem síndicos que dizem assim, olha, a minha água é da CAGES e ela é maravilhosa. Não entro em nenhum momento sobre a questão da CAGES, é realmente uma água de qualidade, mas você precisa levar em consideração vários fatores. Para não ter dúvidas, o que é o ideal? Você faz a análise de água periodicamente. E a gente sempre recomenda aos nossos clientes que ele faça a análise previamente à limpeza e posterior à limpeza, até para ele confrontar o resultado da nossa higienização. Certo. É possível identificar se a higienização ocorreu de maneira adequada, de maneira eficiente, através dos resultados da análise. Então é um parâmetro que a gente usa como garantia da qualidade do nosso serviço. Sim. Né? Então a gente sempre recomenda que faça periodicamente. Então ele faz a análise antes da higienização e depois. E o que é interessante? Que ele faça das fontes dos pontos de abastecimento, dos pontos de armazenamento e do ponto de consumo. O que é isso? É que você, tendo poço profundo, você faça a análise do teu poço, você tendo a CAGES, você faz a análise da água da CAGES, faz a análise da água da cisterna, a análise da água da caixa d'água e de um ponto de consumo constante. Tem muito síntio que fala assim, pega lá do salão de festas. Se você for ver hoje em época de pandemia, há quanto tempo a água do salão de festas está parada, a torneira? É verdade. Então o interessante é que ele pegue um ponto que realmente receba consumo constante, ou seja, na torneira da cozinha ou de um banheiro de alguns moradores. Pelo menos de 6 em 6 meses é bom fazer essa... Junto com a limpeza. A limpeza não pode ultrapassar, as higienizações não podem ultrapassar o prazo superior a 6 meses, certo? Óbvio que existem clientes nossos que hoje estão fazendo com 4 meses, já teve cliente que está fazendo há 3 meses, porque o consumo de água é elevadíssimo e ele digamos assim, na autocrítica ele percebe que a limpeza precisa ocorrer em menos tempo. Então vai muito também do bom senso do gestor, do síndico. Em ele olhar e dizer, poxa, o consumo está elevado, eu preciso garantir uma limpeza mais constante da minha água. Então vai muito de cliente, mas o importante é que não ultrapasse os 6 meses, porque existe inclusive legislação definindo isso. Tá. Então assim, para você que é síndico, morador, na previsão orçamentária, não esqueça de colocar lá o item higienização da caixa d'água e da cisterna, porque isso é saúde para os moradores e para a sua saúde também. Rafael, muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa, muito esclarecedor. E que se você tiver alguma dúvida ainda, pode ir lá no nosso canal, Condomínio em Foco, e pode colocar lá a perguntinha que a gente passa para o Rafael vai responder para vocês, tá certo? Então, Rafael, suas considerações finais. Fale sobre a sua empresa, Saneartec. Sim, com certeza, é um grande prazer. Antes de tudo, quero te agradecer pelo espaço, pela confiança. Estar aqui ao seu lado, para mim, é um grande orgulho. Falar para os nossos espectadores que a Saneartec é uma empresa que foi idealizada por uma mulher, a minha mãe, o que me causa muito orgulho, né? E ela segue todo o critério necessário para entregar uma higienização de qualidade. Nós buscamos nos aprimorar constantemente. Estamos no mercado há mais de 22 anos, fazendo higienização todos os dias. Hoje a gente atua em mais de 9 estados. Já saímos daqui para o Rio de Janeiro para higienizar reservatórios de água. Então, qualidade é o que a gente entrega, mas compromisso acima de tudo com o nosso cliente. Então, quem quiser dar uma seguida lá no nosso Instagram. Tem o telefone que já está, né? @Saneartec é o nosso Instagram, tem os telefones, manda uma perguntinha lá, vai ser um prazer, independente de ser nosso cliente ou não, o que a gente puder agregar de conhecimento de valor para o mercado condominial, do que houver, do que for sobre reservatório de água, é um prazer enorme contribuir um pouquinho com vocês. Então, gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente no próximo programa, vejam todos os outros programas que nós já gravamos e passem a trazer pautas, o que é que vocês querem saber sobre condomínio, que a gente vai trazer aqui para esclarecer tudo para vocês. Então, boa noite e fiquem com Deus. Condomínio em Foco. Apoio Cultural.